Olá, bem-vindas, bem-vindos. Nosso tema de hoje é como conhecer Deus. A pergunta é simples, agora a resposta é das mais complexas possíveis. Ou não, ela pode ser das mais simples. Na verdade, se nós pegarmos as Escrituras Sagradas, e nós estamos partindo do princípio, então, que existe um Deus, a conversa de hoje não é como provar a existência de Deus. Essa pode ser uma outra conversa para um outro momento. Mas hoje nós estamos partindo do princípio de que existe Deus e que nós queremos conhecer essa realidade divina, né? Segundo as Escrituras Sagradas, nós podemos conhecer a Deus de uma forma muito rápida, conexão direta. Conhece-te a ti mesmo e terás conhecido a Deus. Então, o que significa isso? Em algumas orações, por exemplo, aparece a afirmação, isso nas orações barrais, tem uma oração que diz que tu és mais meu amigo do que eu sou de mim mesmo. O que significa essa realidade que habita dentro de nós, dentro, enfim, intimamente conectada conosco, e que é uma realidade tão próxima da gente, né? Ao mesmo tempo, né, ele é o mais manifesto dos manifestos, mas também é o mais oculto dos ocultos, mais manifesto dos manifestos, porque ele está absolutamente manifesto em nós, né? Se nós pegarmos o livro de Gênesis, né, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, é essa mesma imagem, a mesma figura. E daí vem essa percepção, digamos, mais restrita ainda de uma adolescência da humanidade, ou de uma infância da humanidade, de que se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então Deus tem uma cara humana, e se ele é Deus, então é um homem. Essa concepção antropomórfica, né, que tem a forma do antropos, a forma do ser humano, é que leva muita gente a dizer, não acredito em Deus. Não pode existir um velho barbudo sentado num trono, mandando e desmandando, e mandando raios, e matando e dando vida, né? Tampouco eu acredito nesse Deus. Também não é o Deus que eu acredito. Agora, nós temos essa definição já antiga, né, que é um vício de linguagem nosso, dos seres humanos, né, de considerarmos Deus esse ser antropomórfico, masculino, né, e que é o Criador. Então, eu também vou estar caindo nessa armadilha, porque é a linguagem que eu conheço. Mas eu gostaria, desde agora, dizer para vocês que tudo aquilo que nós definimos como sendo Deus não é Deus, não é o Criador, porque simplesmente é fruto daquilo que a nossa mente limitada é capaz de compreender. Aí está a chave da questão, né? Quem é Deus? O que é Deus? Se eu disser que Deus é energia, Deus é amor, Deus é poder, Deus é força, Deus é compaixão, todos esses termos são termos que nascem da minha compreensão limitada. Porque eu conheço o amor limitado, eu não conheço o amor ilimitado, porque eu sou um ser limitado, nós somos seres limitados. E o limitado não consegue compreender o irrestrito, o ilimitado. Uma obra não pode conhecer quem a criou. Nós somos criaturas, como é que nós podemos conhecer? As distâncias, a dimensão de percepção de quem é Deus, né, para nós está muito distante. Por uma questão de definição mesmo, né? Essa definição é de que o Criador, esse ser, que, de novo, parece ser um ser masculino, mas não é isso que nós estamos dizendo,
pertence a uma dimensão que não pertence à nossa. Mas é interessante uma coisa, porque nós podemos conhecer as coisas conhecendo a sua essência ou conhecendo as suas qualidades. Nós jamais conheceremos a essência divina, mas podemos sim conhecer as qualidades divinas. Então, nós jamais entenderemos o que é a essência no sentido de o que é, na verdade, o divino. A minha mente limitada vai tender a me levar a achar que é alguém, eu vou encontrar esse alguém na próxima existência. Mas eu não vou encontrar aquilo que a minha mente limitada agora coloca como sendo realidade. Porque quando nós dizemos expressões, por exemplo, estarei nos braços de Deus, que braços são esses? Não é um ser, não é um homem, não é um velho barbudo, não é um rei. Tudo isso são definições que nós entendemos. São as nossas definições do que é o divino. Tudo nos leva a crer, então, que essa porta para a compreensão da essência divina encontra-se fechada para a gente. Porque, na verdade, se nós conhecermos a essência, nós e a essência nos tornamos os mesmos. Isso é um contrassenso, não pode ser. Porque nós não pertencemos à mesma dimensão da criação. O quadro, a pintura, ela não pode conhecer a essência de quem a criou. Mas ela consegue refletir as qualidades de quem a criou. Nós, se nos conhecermos, era o que eu estava dizendo logo no início, conhece-te a ti mesmo e terás conhecido a Deus, partindo da premissa da existência de uma dimensão divina, de uma dimensão criadora, de uma dimensão que supera toda e qualquer outra dimensão criada, eu posso conhecer as qualidades, ainda que eu não conheça a essência. Então, quando eu digo Deus é todo-poderoso, quando eu digo Deus é amor, quando eu digo Deus é sabedoria, essas são as qualidades divinas. Isso não descreve a essência divina. Daí, então, quando eu digo que eu quero conhecer a Deus, porque o mandamento espiritual é esse, conhece-te a ti mesmo e terás conhecido a Deus, então eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecimento divino. Porém, o conhecimento divino está dentro de mim. Frustrante? Não. Pelo contrário, bastante instigante, porque eu tenho toda a chave dentro de mim. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso mergulhar em mim mesma, em mim mesmo, para que eu possa alcançar o conhecimento divino, não a essência divina. Então, de novo, as imagens que nós fazemos do que é o divino, que é muito superior, muito mais poderoso que todos nós, todas essas definições são definições que se adequam ao nosso entendimento. Mas isso não tira o mérito da dimensão divina. Porque nós dissemos, nós temos duas formas de conhecimento, da essência e das qualidades. Pensem bem. Vou pegar um exemplo bem simples. O que é um pedaço de pão? Vamos dizer, um pedaço de pão é um alimento. Isso é uma qualidade. Eu não estou descrevendo a essência do que é o pedaço de pão. Eu digo, não, então, ok. O pão ele é composto por farinha, água e sal e levado a uma determinada temperatura. Eu ainda não estou descrevendo a essência. Eu estou descrevendo as qualidades, porque o que é farinha? Eu não conheço a essência da farinha, eu conheço farinha e as qualidades dela. É um pó branco extraído do trigo, moído, etc. O que é o sal? É um componente que eu retiro, extraio de minas de sal natural ou do mar. Vejam,
tudo aquilo que nós falamos, nós voltamos sempre às qualidades. Ah, sal é uma coisa salgada, ponho na boca e eu sinto. Mas o que é a essência do sal? Aí talvez um químico vai dizer, ah, não, sal é cloreto de sódio. Tá bom, o que é cloreto de sódio? É sódio, que é um mineral, e cloro, que é outro mineral, que juntos formam o cloreto de sódio. Eu conheço as qualidades do sódio. Ah, tem tantos átomos, tantos elétrons, tantos átomos, tem tantos elétrons, um núcleo, etc. E o cloro tem mais tantos elétrons, um núcleo, um próton, um nêutron. Vejam, nós sempre, tudo que nós sabemos através das qualidades. Nós não conseguimos entender a essência. Porque eu posso pegar o átomo e dividi-lo, subdividi-lo em todas as suas partes, e, de novo, eu vou dizer as qualidades das partes. Essência não é uma coisa que eu consigo entender. Vocês podem dizer, bom, a essência de uma rosa é o sumo, aquilo que sai das pétalas das rosas espremidas, que dá aquele óleo essencial da rosa. Mas o que é o óleo? Eu, de novo, vou falar em qualidades. Tem um perfume, tem uma viscosidade, tem uma transparência, uma cor. De novo, nós estamos falando em qualidades e não consigo entender a essência. Então, se eu vou me aventurar nesta grande aventura de todas as nossas vidas, que é buscar o conhecimento divino, ter acesso ao divino. E lembrem-se de uma outra fala nossa, e foi por isso que apareceu essa fala para falar sobre conhecer a Deus, o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é tido como o elemento, digamos, primordial da nutrição da alma. Se nós queremos nutrir as nossas almas, nós precisamos o conhecimento divino. Eu preciso me aproximar da dimensão divina. Agora, o que é a dimensão divina? Eu posso dizer o que ela não é. Ela não é um velho barbudo sentado num trono, ela não é um ser com feições humanas, não habita um céu que se encontra na estratosfera terrestre. Isso tudo são imagens que foram usadas no passado, há milênios atrás, dada a nossa incapacidade de entendermos conceitos mais abstratos, né? Existe uma ciência hoje que é de entender a linguagem sagrada, a linguagem filosófica, a linguagem espiritual, que é a hermenêutica. Então, eu quero entender essa linguagem. Mas a linguagem, de novo, ela fala sobre qualidades. Deus é Pai. O que é Pai? Pai é uma qualidade, não é a essência. Deus é Pai significa que esta entidade, esta dimensão, este ser, tem as qualidades da criação e que reúne em si mesmo, em si mesma, se assim quiserem, porque nós hoje é que estamos, abrindo um parênteses, nós hoje é que estamos nos referindo a Deus como figura masculina. Em outras culturas, as deusas, a deusa era figura feminina, não era uma figura masculina. A nossa cultura judaico-cristã islâmica é que nos traz essa perspectiva do Deus masculino, do ser masculino. Mas se vocês pegarem as religiões celtas, por exemplo, que desconheciam a linhagem judaico-cristã islâmica, a figura é feminina. Na Grécia Antiga havia figura feminina das deusas. Enfim, não nos percamos na questão simplesmente gramatical de utilizar um termo masculino ou feminino para Deus, né? Mas busquemos entender que, se nós queremos acessar o conhecimento divino, nós precisamos entender que vamos acessar através das qualidades dessa dimensão divina, dessa dimensão criadora, dessa dimensão geradora. De novo, criador, gerador, pai, são termos que nós conseguimos entender na nossa linguagem humana, restrita a essa realidade contingente, finita, que tem princípio e tem fim,
que é a realidade física nossa. Eu certamente garanto a vocês, porque é isso que garantem as escrituras sagradas, os textos espirituais, que quando nós nos desprendermos desta roupagem física, a nossa linguagem será outra e a nossa capacidade de compreensão será infinitamente aumentada e diferenciada. Nós não vamos estar mais limitados às dimensões do espaço e tempo, porque poder, grandeza, sabedoria, amor, para nós estão todos limitados na dimensão espaço-temporal, que é o que nós entendemos. Muito bem. Então, a primeira pergunta era como melhor definir o divino. Eu só consigo definir as qualidades divinas. Sabedora e sabedor que essas qualidades divinas, elas são, encontram-se numa linguagem que eu, na minha dimensão espaço-temporal, na realidade do mundo físico, sou capaz de entender. Eu não sou capaz de entender a linguagem que extrapole essa linguagem. Por isso que os textos sagrados, né, eles são tão plenos de analogias, de figuras de linguagem. Por isso que Jesus Cristo falava através de parábolas, porque é impossível você fazer entender o que é a dimensão da realidade divina através de uma experiência limitada humana. Muito bem. Então, como melhor definir o divino? Através das suas qualidades, né? Sabedor de que há duas espécies de conhecimento, pela essência ou pelas qualidades. Nós, seres humanos, não temos acesso ao conhecimento de essência. Isso é líquido e certo. É algo inquestionável. Eu posso passar aqui a noite inteira, o dia inteiro, a tarde inteira falando com vocês sobre o que é conhecimento de essência e não vou conseguir encontrar palavras para expressar isso, porque não pertence à minha dimensão. Daí, então, se eu conheço pelas qualidades, como eu conheço qualidades humanas ou qualidades que se adequam à nossa realidade, nós começamos a ver Deus como sendo um ser antropomórfico, forma humana, o que, de novo, não é a realidade. Isso é apenas uma forma da nossa mente conseguir entender o que significa uma essência criadora, geradora, que não tem princípio nem tem fim, que independe das suas criaturas, mas que sempre teve criatura, porque não há criador sem criatura. Isso é outro conceito interessante. Não há criador sem criatura. Se eu disser, fulano é criador, então qual é a sua criatura? Qual é a sua obra? Qual é o que resulta dele ou dela? Então, Deus sempre teve criações. Isso entorta a nossa cuca, porque nós achamos que esse universo que nós conhecemos teve um princípio, sim, há 14 bilhões de anos atrás, esse universo que nós conhecemos teve seu início. Mas é esse universo. Deus não começou com esse universo. Porque se a essência geradora, criadora, ela sempre foi criadora e geradora, então ela sempre teve universos. E não tem fim, ou seja, há infinitos universos, porque ele é tão universal quanto aquilo que nós somos capazes de entender como infinito, como não conhece fim e não conhece princípio. Muito bem. Agora, a pergunta é por que esse conhecimento de Deus impacta na gente? Que impacto tem em nós? Por que eu preciso conhecer a Deus? Então, essa pergunta é que nós somente teremos as virtudes que nós cultuamos, como respeito, como amor, como cooperação, como compaixão, como perdão, que são sentimentos que nós cultuamos e desejamos ver no mundo, eles advêm do Criador.
Então, a luz do conhecimento divino é que faz nós entendermos essas dimensões, né? Abdul-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, diz que a luz das virtudes do mundo humano dependem do amor e do conhecimento de Deus. Ou seja, essas luzes eu só tenho se eu tiver acesso ao conhecimento divino. Agora, como é que eu tenho acesso ao conhecimento divino? Nós vamos falar sobre isso, mas, lembrando de novo, logo no início da minha fala, conhece-te a ti mesmo e terás conhecido a Deus. Muito bem. Pode parecer algo que diz assim, mas onde está a solução disso? É que quando a gente se vê perdido nisso, é porque nós estamos querendo uma solução humana para esse desafio, para esse enigma, né? E a solução não é humana, a solução é divina. Veremos. E Abdul-Bahá fala que se nós não tivermos a luz do amor e a luz do conhecimento divino para que essas virtudes elas brilhem em nós, então a opressão, as paixões e os desejos egoístas vão predominar. A opressão, ele diz. Então, nós nos perguntamos por que o mundo hoje está como está? Por que tanta opressão? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? A resposta é simples. Porque a luz do amor e do conhecimento divino não se encontra brilhando, em média, em toda a humanidade. Quando a luz desse amor e desse conhecimento divino cessa de impactar o seu brilho sobre as virtudes humanas, o que acontece é que a escuridão humana ela ganha. E a escuridão humana é a opressão. Então, sempre que há opressão, eu posso dizer a luz das virtudes, as virtudes não estão sendo iluminadas pelo amor e conhecimento divino. Agora, Abdul-Bahá complementa esse texto com uma coisa que eu considero assim fantástica. Ele diz que dentro em breve, o breve da dimensão espiritual divina não é 1 ano, 2 anos, mas nós estamos falando em milhões de anos que nós existimos como seres humanos, né? A vida há 4 milhões de anos e nós como Homo sapiens sapiens talvez há 30 mil anos ou coisa parecida, né? Então nós estamos falando de algumas dezenas ou centenas de anos até que essa promessa dele desse dentro em breve se cumpra. Ele diz, dentro em breve a ciência e os conhecimentos materiais, bem como o conhecimento de Deus, farão tamanho progresso e manifestarão tais maravilhas que isso será motivo de espanto. Então, de um lado, o conhecimento divino ele não está dissociado do conhecimento humano, do conhecimento da nossa realidade humana limitada física, que são as ciências humanas, né? As ciências que o ser humano desenvolveu. Então, ciência e religião, né? Ciência e espiritualidade, são 2 pilares de conhecimento complementares que, quando bem desenvolvidos, serão capazes de promover coisas fantásticas. E a gente entende o que significa a nutrição da alma, ela advir primariamente do conhecimento de Deus. Então, você quer nutrir a sua alma? Diz, eu estou tão triste, tão acabrunhada, tão sem sentido na minha vida, sem entender por que eu existo, me sinto tão fraco, tão fraca, tão desmotivado, desmotivada. É porque a sua alma não está nutrida. Como você vai nutrir a alma com o conhecimento de Deus? Com esse conhecimento divino, com esse conhecimento que vai para além, mas que são as qualidades e não a essência. Muito bem. Agora, se nós não podemos conhecer a Deus diretamente, porque eu estava dizendo que criatura e criador pertencem a 2 dimensões absolutamente distintas, né? E eu estou falando da distinção de criatura e criador quando eu digo quem é o gerador, o criador, C maiúsculo, G maiúsculo, o impulsor, I maiúsculo, de tudo que existe. Tudo que existe, sem dúvida, é muito mais do que nós somos. Isso significa que essa distância é muito grande. Essa distância nem é grande, ela é incomensurável, ela não é mensurável.
ela não é compreensível. E se nós somente podemos compreender os atributos divinos, as qualidades divinas, então a melhor forma de acessar o conhecimento divino é através daqueles que se apresentam à humanidade de tempos em tempos como sendo os porta-vozes, os luminares, aqueles que representam a vontade do Criador de tempos em tempos. Ou seja, há um laço entre criatura e Criador, criado pelo próprio Criador, que é o sopro, se quisermos colocar assim em linguagem poética, do Espírito Santo, a conexão do Espírito Santo, é um canal de comunicação que o Criador criou, aonde ele não se isola, não se aparta dos seres humanos, das suas criaturas. Né? E lembre-se, nós estamos falando de criaturas infinitas, porque se os mundos são infinitos, se as realidades são infinitas, nós não somos os únicos seres pensantes que são capazes de conectar-se com o divino. Né? Tem uma outra conversa significativa que nós tivemos, que foi sobre a vida em outros planetas. Vale a pena checar no canal do YouTube aqui para ver o que é que foi dito sobre outras vidas. Né? Então, se há infinitas dimensões de realidades viventes, a conexão desse divino com essas realidades viventes se dá através de um canal que ele mesmo criou, que é o que as escrituras sagradas destacam, que é essa conexão que nós chamamos de Espírito Santo, que não é uma prerrogativa de definição do cristianismo. O Espírito Santo existe em outras definições e linguagens, né? Também no islamismo, também no judaísmo, também no budismo, no hinduísmo, na fé Bahá'í e por aí vai. Né? Esse canal existe, esse canal, essa conexão, ela se faz presente, e isso faz com que, de tempos em tempos, muitas vezes, tempos em tempos que nós perdemos o registro histórico, outros que nós temos o registro histórico, de seres humanos como nós que se apresentaram e disseram: olha, eu sou o porta-voz, o portador desses atributos e dessas qualidades divinas. Por isso que eu posso dizer que Cristo é o Filho, né? Porque ele tem uma conexão direta com o Pai, e que daí, então, mais uma outra possibilidade de conversa sobre a questão da Santíssima Trindade. Mas, enfim, Pai, Filho e Espírito Santo são só porque essa conexão existe. Muito bem, então eu consigo entender os atributos divinos se eu buscar os reveladores dessa realidade divina, que são seres que aparecem de tempos em tempos e que se apresentam como os porta-vozes da realidade divina. Então, essa realidade divina nós vamos conhecer através desses porta-vozes, desses luminares, que são infinitos também e que apareceram nesse planeta em inúmeras formas. Poucas delas nós temos registrado de forma histórica, né? Mas sabedores que é essa conexão que nos dá acesso ao conhecimento divino, que é o elemento nutriente do nosso crescimento espiritual. Então, tudo isso dessa minha fala se resume a isso. Você quer nutrir o seu espírito, quer nutrir a sua alma? Conecte-se com a realidade divina. Como eu me conecto? Como eu tenho conexão com o conhecimento divino? O que é o conhecimento divino? São as qualidades. São aquelas qualidades que nascem da dimensão geratriz. E daí eu posso me conectar com essas qualidades, e são essas qualidades como amor, sabedoria, a inteligência, bondade, compaixão, etc., etc., que são infinitas. Eu vou desvendando essas qualidades e vou me aproximando do conhecimento divino. Não me aproximo da essência divina, mas eu me aproximo das qualidades, e quando eu faço esse mergulho, que vai ser um mergulho em mim mesmo,
onde eu vou buscar o reflexo que esses luminares, esses santos manifestantes, essas lâmpadas brilhantes trouxeram para a humanidade, eu vou encontrar esse brilho dentro do meu coração. E aí eu nutro a minha alma, e daí eu encontro o propósito e entendo o meu papel e a minha missão nessa realidade física que vivemos. É isso aí. Muito obrigado.